capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, o capítulo 2. Atos 2, nós vamos ler do verso 42, nós vamos ler apenas o verso 47, e depois, à medida em que nós formos fazendo a exposição, a gente vai lendo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Podemos ler todos juntos a parte final do versículo? E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, agora que nós vamos lê-la juntos, o Senhor nos dê iluminação e entendimento da tua palavra. Pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós iríamos ler o capítulo todo, mas para ganhar tempo, eu quero ir lendo com os irmãos à medida em que a gente for evoluindo na exposição do texto. Esse texto do capítulo 2 trata-se do dia da festa de Pentecoste, quando muitos judeus vinham para Jerusalém para se reunir e festejar e celebrar a Deus por conta da colheita. Então, a festa dos Pentecostes significa isso, 50 dias após a colheita. Então, 50 dias após a colheita, os judeus iam para Jerusalém e celebravam com festa a colheita que o Senhor havia proporcionado. Ao longo do capítulo 2, nós vamos ver que enquanto os homens estão reunidos para celebrarem a Deus pela colheita física, material que foi feita, o Espírito Santo de Deus, então, é derramado sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, a fim de Deus, então, realizar a sua colheita. Então, no dia de Pentecoste, os homens estão celebrando uma colheita material. E aqui nesse texto, nesse dia de Pentecostes, nós estamos vendo Deus celebrando uma colheita espiritual e reunindo uma grande multidão de pessoas ao entorno de Jesus. O que nós vamos ver ao longo do texto é como o Espírito Santo, então, ele é derramado e passa a se mover e a agir por meio da igreja, auxiliando a igreja ao testemunho fiel do Evangelho. No primeiro momento do texto, nós vamos ver quando o Espírito Santo é derramado. Isso vai aparecer aí no versículo 1. Se você puder, acompanha, por favor, aí na sua Bíblia, a leitura diz assim: ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então, isto é para enfatizar quanto a igreja estava esperando o derramar da promessa que havia sido feita, de que o Espírito Santo viria sobre a igreja e concederia à igreja poder para ser testemunha do Evangelho de Jesus. Primeiro, em Jerusalém. Depois, na Judéia e na Samaria. E, por fim, até os confins da terra. Ao longo de todo o livro de Atos, nós percebemos isso. O derramar do Espírito Santo e a igreja testemunhando. A obra do Espírito Santo sendo realizada e a igreja testemunhando e crescendo à luz do Evangelho de Jesus. Então, nós estamos vendo isso. Quando essa promessa acontece, a igreja está reunida, esperando que isso acontecesse. A partir do verso 2, nós vemos a igreja, então, adorando ao Senhor em espírito. Vamos ler juntos? Do 2 até o 13, vai dizer assim, acompanhem, por favor. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito
Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estou lendo o verso 5. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Vou repetir o verso 9. Verso 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia e do Ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? O que isto quer dizer? Bom, nesse momento do texto, nós estamos vendo a igreja adorando a Deus em espírito. É isso que nós estamos lendo. A igreja adorando a Deus em espírito. Um ponto muito comum aqui de dúvida é sobre que língua é essa que eles falavam. Mas o texto indica para nós que língua é essa. Quando a pergunta é feita lá no verso 7, dizendo assim: perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Obviamente, se os irmãos eram galileus, eles estavam falando na sua língua materna. O milagre aqui foi que as pessoas de diversas nacionalidades que estavam naquele dia, como diz no verso 9 e no verso 10, o texto afirma duas vezes, que cada um ouvia falar na sua própria língua. Uma no verso 6, quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, todos ficaram confusos. Por que eles ficaram confusos? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. E depois, no verso 11, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar. Falar do quê? Das grandezas de Deus. O que significa a igreja estar adorando em espírito? Significa a igreja estar declarando as grandezas de Deus. A igreja estava declarando as grandezas de Deus, louvando a Deus. E, no final do versículo, ele coloca: os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Então, enquanto os discípulos, agora cheios do Espírito Santo, por esse derramar que os encheu desse poder, começam a adorar a Deus nesse Espírito, movidos por esse Espírito, e a sua adoração, o fruto dos seus lábios é o quê? São as grandezas de Deus. Eles começam a declarar as grandezas de Deus, eles não começam a declarar qualquer tipo de palavra incompreensível, eles declaram sobre as grandezas de Deus, é compreensível, é inteligível, eles ouvem perfeitamente, mas o milagre aqui é, aqueles homens falam na sua língua, e as pessoas que estão em Jerusalém os ouvem falar na sua língua materna. Vou colocar isso de outra forma para a gente entender aqui o milagre que está acontecendo em Pentecoste. Imagina que um irmão, o João, é brasileiro. Então ele vai falar em português, certo? Só que nessa mesma reunião que está o irmão João falando em brasileiro, em português, está lá um outro irmão dos Estados Unidos, um outro irmão da China, tá certo? Um outro irmão do Japão, por exemplo. Irmãos de outras nacionalidades, da Itália. Tá lá, irmãos de outras nacionalidades. E enquanto o irmão João declara sobre as grandezas de Deus na sua própria língua, no português, o irmão que é lá dos Estados Unidos ouve ele falar em inglês, sem o auxílio do
CCAA, propaganda do Open English, sem o auxílio do curso, sem o auxílio do Wizard, né? Sem o auxílio desse curso, do intérprete. Ele ouve falar e discerne na sua língua materna. O outro irmão da China o ouve falar como se estivesse falando em mandarim. O outro irmão que é japonês o ouve falar e discerne como se fosse japonês. O outro irmão que é italiano discerne falar como se estivesse falando italiano. E aqueles irmãos que estão ali reunidos em Jerusalém ficam assustados, dizendo assim: como, diz o texto, perplexos e pasmos, diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? O que significa isso? Porque nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua materna. E, detalhe importante aqui, o irmão lá dos Estados Unidos ouve falar inglês, o chinês ouve em chinês, o japonês, o italiano, e ao mesmo tempo, esse foi o milagre que aconteceu no Pentecoste. Os discípulos falaram na sua língua materna sobre as grandezas de Deus, mas por uma ação do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, à medida em que eles falavam e anunciavam as grandezas de Deus, as pessoas naquela reunião ouviam falar em outras línguas. Não eram línguas incompreensíveis. Eles compreenderam o que as pessoas falavam. Não era o que nós costumamos hoje achar que seja línguas estranhas. Não é meu objetivo falar sobre línguas estranhas aqui hoje. Não é o propósito. O texto é apenas mostrar o milagre que aconteceu quando aquela igreja revestida pelo poder de Deus começa a adorar ao Senhor. Esse foi o milagre que aconteceu em Pentecoste. Essa variedade de pessoas de nacionalidades diferentes e de línguas diferentes, ouvindo-os falar na sua língua materna e adorando e falando das grandezas de Deus. Por quê? Porque os homens daquelas nações estavam ali para celebrar o quê? A festa da colheita, festa do Pentecoste. Mas o Espírito Santo de Deus naquele dia também decidiu fazer uma grande colheita. E para fazer essa grande colheita foi anunciado na língua materna de cada uma daquelas pessoas, para que elas então pudessem vir ao conhecimento das grandezas de Deus e de Cristo Jesus. Na terceira etapa desse texto, nós vamos ver a igreja se levantando para testemunhar no poder do Espírito. Então a igreja guardou o Espírito, a igreja adorou no poder do Espírito, e então, quando aquelas pessoas disseram, o que isso quer dizer? Eles então começam a testemunhar no poder do Espírito. Acompanha comigo, por favor, o verso 14. Verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: então, pondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo da terra, na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando todas as algemas da morte, pois era impossível que fosse detido por ela. Pois Davi falou sobre isso:
Eu sempre vi ao Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exaltou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar no seu trono, Davi previu e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltada à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. A igreja então se levanta, os discípulos se levantam e começam a testemunhar, cheios do poder de Deus. E qual é o testemunho da igreja? O testemunho da igreja é sobre Jesus. A igreja se levanta cheia do poder e ela anuncia Jesus. Pedro levanta naquele dia não para falar de si mesmo. Pedro não levanta naquele dia não para advogar em causa própria, mas Pedro se levanta naquele dia cheio do poder de Deus, para mostrar para aqueles irmãos que eles precisavam de Jesus. A mensagem de Pedro é muito clara. A gente pode dividir essa mensagem em 3 momentos. O primeiro momento é: vocês mataram Jesus. Os seus pecados levaram Jesus para aquela cruz e o fizeram morrer naquela cruz. A culpa de Jesus ter morrido naquela cruz também está sobre vocês e sobre os pecados de vocês. Mas depois ele fala: mas Deus não permitiu que Jesus ficasse apenas no túmulo, mas lhe deu vida para que Jesus ressuscitasse. E agora, por meio do Espírito, vocês também podem receber dessa mesma vida. Veja que Pedro se levanta e fala com coragem da palavra de Deus. Seu testemunho fiel é a respeito da palavra. Ele declara sobre as palavras de Joel, profeta de Deus, conhecido por Israel, e ele declara sobre as palavras de Davi, homem de Deus, conhecido também por Israel. A mensagem de Pedro aponta para as Escrituras, aponta para a palavra. E cheios da palavra, então, a igreja, aquela multidão, responde a essa palavra, impactados pelo poder daquele testemunho. Como é que eles respondem? A partir do verso 37. Acompanhem, por favor, na sua Bíblia. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que vocês devem fazer? Vocês devem se arrepender dos seus pecados, confessá-los e entregar as suas vidas a Jesus, num testemunho público de fé em Cristo, através do batismo. E então vocês receberão o dom de Deus. Aí ele completa, verso 39, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Louvado seja o Senhor, porque quando a Bíblia fala a quantos o Senhor nosso Deus chamar, eu creio que isso também inclui a mim e a você, amém? Um dia, essa promessa que era sobre Israel, também chegou até nós, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40, e os aconselhava e exortava, com muitas outras palavras dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. 3.000
pessoas. Uma grande colheita aconteceu naquele dia. O Espírito Santo também estava celebrando a colheita no Pentecoste. Enquanto os homens estavam reunidos ali para comemorarem a colheita material, física, dos grãos que haviam ido para os celeiros serem juntos, Deus também estava recolhendo e pondo nos seus celeiros homens de todas as nações. Deus também estava juntando um corpo, um povo separado, lavado, perdoado pelo sangue de Jesus. Deus também estava recolhendo um povo para si, celebrando uma grande colheita naquele dia. A partir do verso 42, nós vamos ter uma descrição de como a igreja então passou a viver movida pelo Espírito. No início do texto nós vimos a igreja esperando o Espírito, depois a igreja recebendo desse Espírito e adorando a Deus em Espírito. Depois nós vimos a igreja se levantando para testemunhar no poder do Espírito, e agora nós vamos ler a igreja vivendo pelo Espírito. Amém? Verso 42 diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Bom, antes de ler algumas anotações práticas para nós sobre esse texto, eu quero ressaltar com os irmãos o que acredito ser a grande ideia desse texto. Depois que nós vimos todo esse movimento conduzido pelo Espírito, desde a espera, a adoração, o testemunho e a vivência, o que esse texto tem a nos dizer com isso? Bom, a meu ver, a grande ideia desse texto é o poder do Espírito Santo é o que capacita a igreja para testemunhar e viver o Evangelho. Essa seja talvez a grande lição desse texto para nós. O que é que capacita a igreja para testemunhar e viver o Evangelho? É o poder do Espírito Santo. Quando a gente lê Atos 2, do 42 ao 47, nós vimos muitas coisas sendo ditas, coisas importantes para nós como igreja, coisas que são valiosas para nós como igreja, a fim de que esse padrão bíblico seja por nós também alcançados como igreja. Eu lembro que desde a época do seminário, quando li esse texto, eu ficava pensando, meu Deus, que igreja perfeita, que coisa maravilhosa, que povo santo. Porque ideias que pulam desse texto para nós são ideias muito valiosas que a gente precisa considerar. Uma igreja sendo guiada e vivendo na condução desse Espírito, e ela manifesta sinais dessa condução, ela manifesta frutos dessa condução do Espírito. Não é apenas um discurso vazio, não é uma igreja que se diz cheia do Espírito, vivendo no Espírito, porque a sua liturgia de culto é uma liturgia animada, e é uma liturgia muitas vezes de explosões emocionais. Não, é uma igreja sendo guiada pelo Espírito, mas os seus frutos são palpáveis, os seus frutos são percebidos. A começar pela sua adoração. Quando o texto diz que aquela igreja se levanta para adorar a Deus em espírito, ela canta, ela fala, ela declara sobre as grandezas de Deus. Não são louvores que exaltam o homem, para dizer que você é um vencedor, e você vai ganhar, e você é um campeão. Não, o louvor, a adoração daquela igreja é para manifestar as grandezas de Deus, se ela está cheia do Espírito. Depois, quando há a pregação, quando há o testemunho das Escrituras, aquela igreja não se levanta, e o líder daquela igreja para falar sobre histórias, contar causos, falar de si mesmo, pregar uma opção de heresia, uma opção de abobrinha que nada tem a ver com a Bíblia.
Não, Pedro se levanta e a sua mensagem é clara e objetiva. Ele ressalta as Escrituras, ele resgata o ensino das Escrituras, ele explica o que as Escrituras querem dizer e ele então aponta para Jesus. Diz assim, ó, é ali, é ele, é este Jesus. As Escrituras estão falando de Jesus. O corpo que não sofreu deterioração é o corpo de Jesus, que ressuscitou o terceiro dia para perdão dos seus pecados e salvação da sua alma. Então é uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem que exalta a vida e a obra de Jesus. E aí então a gente lê essa igreja vivendo no Espírito. E esse texto é realmente maravilhoso. Eu queria mencionar algumas partes. Eu sei que o nosso tempo é avançado, mas por favor, fica comigo e preste muita atenção. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, pelo menos a partir de agora se concentra, vai. Tenta aí absorver algumas coisas importantes para nós como igreja, vivendo no Espírito. Adorando, testemunhando e vivendo no Espírito. Diz assim a palavra do Senhor do verso 42, perseveravam no ensino. O que significa isso? Para nós, uma aplicação prática. Eu vou tentar ser bem breve, então eu vou resumir. O ensino aqui é, igreja é lugar onde se ensina a palavra. Igreja é lugar onde nós aprendemos a palavra. Igreja é lugar onde nós nos reunimos em torno da palavra, e a palavra de Deus precisa ser ensinada. Por isso aqueles homens perseveravam no ensino da palavra. Diz mais o verso 42, fala assim, que eles perseveravam não apenas na palavra, mas na comunhão, porque a igreja é lugar onde nós aprendemos a conviver. Igreja é a reunião dos diferentes, que tem uma convergência que é Jesus, e essa convergência é superior a todas as nossas divergências. Por isso que aqueles irmãos conseguiam viver em comunhão, porque o Espírito Santo conferia poder à igreja para que ela pudesse superar as diferenças e viver junta. Igreja é lugar onde a gente aprende a viver com os diferentes. No partir do pão, ainda no verso 42. No partir do pão quer dizer que igreja é lugar onde se aprende a dividir o que nós temos. Igreja é lugar onde a gente aprende a dividir o que a gente tem. Então aqueles irmãos não estavam apenas interessados em aprender a palavra, a superar suas diferenças, mas também a dividir o que eles tinham, a repartir com os que tinham menos. Igreja não é lugar de pessoas avarentas. Igreja não é lugar de pessoas materialistas. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não será egoísta e nem materialista, muito menos avarento. Um crente cheio do Espírito Santo consegue olhar para a necessidade do seu irmão e dividir o pouco que ele tem, para que aquele irmão tenha o suficiente para a sua sobrevivência. Igreja é um lugar de repartir. Igreja é lugar da gente aprender a dividir o que a gente tem. Na igreja, o nosso Deus é Deus e não Mamon. A Bíblia fala no verso 42 que aqueles irmãos também perseveravam nas orações. Então aquela igreja tinha uma prática contínua de comunhão com Deus. Aquela igreja se colocava em constante devoção. Veja, ensino, comunhão, partir do pão e orações, para dizer que a oração não era um detalhe da vida cristã daquelas pessoas, mas a oração era uma parte importante da vida relacional daqueles irmãos. Então, por isso a igreja andava em constante devoção, oração. Essa semana passada, num grupo que eu participo de pastores, que a gente tenta trocar ali experiências sobre o ministério pastoral, os irmãos estavam pedindo ajuda para saber como fazer para que o seu culto de oração pudesse ter mais gente, porque os cultos de oração estavam vazios. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ser conduzida a uma prática contínua de oração. O quanto a sua vida está cheia do Espírito Santo, veja o quanto você ora, o quanto você busca viver uma vida de devoção. 43 diz que em cada alma havia temor. O que significa isso, pastor?
Está dizendo que ali naquela igreja, cada crente buscava viver em santidade. É isso que quer dizer, cada um havia temor. Ou seja, santidade, reverência a Deus. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e viver de qualquer jeito. Não dá para dizer que sou cheio do Espírito Santo e viver no pecado. Em cada um havia temor. Temor à palavra, em não desobedecer a Deus, em seguir os seus ensinos. A caminhar em comunhão com Deus. Verso 43 vai dizer, sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, ou seja, aquela igreja via maravilhas, vidas sendo impactadas, milagres acontecendo, milagres, curas, prodígios acontecendo, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Obviamente que o principal de todos esses milagres é a conversão. Quando um pecador se arrepende, vem a Cristo. Verso 44 ao 46 vai dizer que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aqui é para enfatizar a ideia de que aquela igreja, aquele corpo, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, eles romperam com os padrões egoístas do mundo para viver um espírito de comunidade. Igreja é lugar onde a gente rompe com o padrão egoísta lá de fora, aonde eu resolvo os meus problemas e você resolve os seus para lá, aonde eu vivo a minha vida e se você está bem ou não, não me interessa, aonde se eu tenho alguma coisa, graças a Deus eu trabalhei, eu conquistei, eu adquiri, e se você não tem nada nem para comer, não me importa. Essa é a filosofia do mundo, essa não é uma filosofia de crentes cheios do Espírito Santo. Olha o que o texto diz, verso 45 fala assim, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que aquela igreja, os irmãos que tinham mais propriedades, olhavam para aquelas pessoas que estavam em dificuldade até para comer e repartia segundo a necessidade. Havia generosidade, havia um espírito de liberalidade no coração. Não havia um espírito de egoísmo e mesquinhez. Havia um desejo de suprir aquele outro. Não está falando que eles tinham por igual. Está falando que havia equidade, em que aquele que não tinha nada pudesse ter alguma coisa para sobreviver. Está dizendo que a igreja não pode fechar os olhos para a necessidade dos seus irmãos. Se há um irmão nosso que está em dificuldade financeira, que está desempregado, que está passando necessidade, na medida daquilo que eu tenho, não posso fechar os meus olhos. Se eu sou alguém cheio do Espírito Santo, então eu vou ser conduzido a ajudar e a amparar esse irmão na sua dificuldade. Igreja é isso. Por que a gente vem para cá e contribui com os dízimos e com as ofertas? Para que aí a igreja, a liderança da igreja, o corpo diaconal da igreja, possa, sabendo da necessidade de algum irmão, possa ir lá e atuar. Possa ir lá e pegar daqueles recursos que são ofertados na igreja e ir lá e atuar e ajudar. E aí suprir um irmão que está com fome, suprir um irmão que está doente, que está precisando de comprar remédio, não tem recurso para comprar o remédio, e a igreja vai lá e ajuda. E isso é feito por meio das nossas contribuições. Por fim, a Bíblia vai falar que no verso 47, o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, quem é que traz o crescimento para a igreja? O Senhor. Porque aquela igreja está sendo movida pelo Espírito Santo, então Deus, que é o Senhor da obra, Ele vai acrescentando e vai a cada dia fazendo essa grande colheita por meio do Espírito Santo daqueles que são seus. E vai reunindo esse grupo. Então, quando nós agimos como igreja e cumprimos o nosso papel guiados pelo Espírito, nós não precisamos nos preocupar com o crescimento, porque o Espírito Santo de Deus vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. A nossa preocupação precisa ser em viver uma vida guiada pelo Espírito. Dito tudo isso, só vou ler um parágrafo que escrevi para a gente fechar o raciocínio. Repito, a grande ideia desse texto é: o poder do Espírito Santo é o que capacita a igreja para testemunhar e viver o Evangelho. É por isso que nós vemos a igreja
esperando o Espírito, adorando no Espírito, testemunhando no Espírito e vivendo no Espírito. Perguntei na quarta-feira aqui para os irmãos: irmãos, qual o personagem principal desse texto? O que vocês acham que eles responderam? O Espírito Santo. Uma igreja movida pelo Espírito Santo. E aí, então, o Espírito Santo dá poder para essa igreja viver de acordo com o Evangelho. Concluo. Como disse Charles Finney, a nossa maior necessidade, ouça bem, a nossa maior necessidade é de poder do alto. A igreja primitiva não tinha propriedades, templos, construções, terreno. A igreja não tinha dinheiro, não tinha ministérios bem estruturados, não tinha influência na comunidade, relevância política, não tinha pessoas super capacitadas com diplomas. O que eles tinham era o poder e a direção do Espírito Santo de Deus. E isso lhes era suficiente. Toda a relevância do ministério daqueles irmãos foi construída não com base nas suas próprias forças ou capacidades, mas na dependência do Espírito e na obediência às palavras de Jesus. Vou repetir. Toda a relevância do ministério daquela comunidade não foi construída com base nas suas próprias forças ou capacidades, mas foi construída com base na sua dependência do Espírito e na obediência à palavra. Não se engane, ainda hoje, a nossa necessidade permanece a mesma. A igreja é incapaz por si mesma de conduzir um pecador sequer a Cristo. A menos que busquemos o poder do alto, do Espírito Santo, de todo o coração, jamais conseguiremos cumprir o nosso papel como igreja do Senhor. Amém? Que esse mesmo Espírito possa nos capacitar, assim como capacitou aqueles irmãos, para vivermos como igreja para a glória do Senhor. Amém?